Vamos lá para mais um vídeo do canal. Estamos falando sobre queda da graça ou preservação eterna. E agora, já vimos em muitos assuntos aí, riscado livro, Hebreus 6 e muita coisa. Mas agora nós vamos lá sobre um outro subtópico que eu criei. O crente, ele pode cair da graça? Você pode perder a salvação? Olha só. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Do Messias vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Gálatas 5, 3 a 5. Veja bem, isso não é uma linguagem para perdição. É uma linguagem para falsa doutrina. Como assim? As pessoas usam esse texto, vou deixar meio zoom assim, para tentar justificar que pode perder a salvação, pode ter queda da graça. Eles estavam ligados no Messias e agora vos desligastes, né? Vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes, entenda. Não significa que ele perdeu a salvação. Ah, meu Pai amado, alguém me ajuda. Preste muita atenção no texto. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar. Pesquisa aí o que é circuncidar no Google, você vai ver. Era uma prática feita lá na Antiga Aliança. Que está obrigado a guardar toda a lei. Você vai tentar ser salvo pela lei, o que é impossível. Porque o circuncidar era aspecto da lei. Não salva. O que Paulo diz? O que se deixa circuncidar, do Messias vos desligastes. Ou seja, da graça. Não é que estavam ligados salvos, não. Isso aqui é uma linguagem, como eu disse, não para perdição. E sim que é uma linguagem para falsa doutrina. Por quê? Porque eles procuram justificar-vos na lei. Tem que circuncidar para ser salvo. Não, está errado. Isso é lei. Da graça decaístes. Ou seja, não é que perdeu salvação. É o conceito de salvação de vocês foi perdido. É isso que significa. Entendeu? Então não pode ser usado para justificar a queda da graça, perda da salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre. Isso aqui, Paulo está dizendo que, isso aqui cuidado, isso aqui é uma falsa doutrina. Quem se deixa circuncidar tem que guardar toda a lei. E mesmo assim não vai ser salvo. Do Messias, se desligou. Entendeu? Não é que um dia estava ligado no Messias, regenerado, salvo. Não é que foi enxertado. Não, nada disso. Significa, olha, vocês perderam o conceito do que é graça e salvação. É isso. Porque procuram se justificar na lei. Tentar salvação por obras. Não é assim, ó. Da graça decaíste. Ou seja, não é que vocês perderam a salvação. É que vocês não entendem mais qual que é o conceito de graça. Outra base. 1 João 2,19. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles era dos nossos. É isso aí, nesse contexto. Ou seja, as pessoas que acham que, nossa, estão lá, pecando, não sei o que, perderam a salvação. Não. Eles nunca foram salvos. É isso que significa, tá? Eles nunca foram salvos. Não é que perderam a salvação. Nunca foram salvos para evidenciar que ficasse manifesto que nenhum deles era dos nossos. Um texto mal interpretado é esse aqui. Vou deixar assim mesmo. 2 Pedro 2,1. Os caras gostam muito de usar para tentar justificar que, enfim, pode perder a salvação e tal. Vamos lá. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Isso aqui eu já expliquei nos vídeos passados, né? Vou recapitular só rapidinho aqui, para não ficar em branco nesse vídeo. Primeiro ponto, soberano Senhor,
Não é o Messias, mas o Pai. A Bíblia sempre traz como soberano Senhor o Pai, não o Messias. Esse renegarem que está aqui não significa que foi salvo e depois perdeu a salvação. Significa o seguinte: receberam os dons, mas não vivem o Evangelho. Eles não vivem o Evangelho. Falso profeta é assim, falso mestre é assim, pregam, curam, fazem milagre. Está lá em Mateus 7. Vão expulsar demônio, vão isso e aquilo. O Messias vai dizer: nunca vos conheci. Por quê? Porque não vivem, não faz a vontade do Pai. Okay? Isto é renegar o soberano. Tá? E os resgatou, aqui é um mistério. Esse resgatou não é resgatar um falso profeta. Um falso mestre, um falso profeta não é resgatado. O texto está falando desses caras. Quem resgata é o filho, não o pai. Logo, quem foi resgatado foi o povo, a igreja, e não os falsos profetas e falsos mestres. Nenhum falso profeta ou falso mestre é resgatado, porque o resgatado ele é salvo. Então assim, o que é esse resgatou aqui? Esse os resgatou aqui está ligado com o povo. Assim como no meio do povo, o povo é que foi resgatado. Ok? Então, só para não deixar em branco. Porque olha só, esse texto aqui é a garantia. Filipenses 1,6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Yahushua HaMashiach, que é o nome verdadeiro em hebraico do Messias. O Messias, Yahu salva. Então, veja, se esses falsos mestres eles foram resgatados, significaria que o Pai tinha começado a boa obra neles. E Paulo fala: olha, estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la. Então por que os falsos mestres aqui não vão ser salvos? Porque nunca foram resgatados. Então você tem que entender isso. E essa aqui é a garantia da salvação. Aquele que começou a boa obra em vós vai completar. Vai completar. Essa é a garantia, ou seja, é preservação eterna. Ele vai fazer os eleitos perseverarem para serem salvos. Vai guardar, ninguém vai tirar da mão dele. Essa é a certeza da salvação. Veja que é uma ordem inquebrável. Já expliquei esse texto, mas vou explicar de novo. Aos que predestinou, a estes também chamou. Aos que chamou, a estes também justificou. Aos que justificou, a estes também glorificou. Romanos 8,30. Isto é uma ordem inquebrável, porque tem chance dos predestinados não serem glorificados? Não, não tem essa chance. Todos os predestinados vão ser salvos. Por isso é uma ordem inquebrável. Por isso ninguém pode perder a salvação. Chamou e justificou. Tem alguma chance dos justificados perderem a salvação? Não. Então se uma vez ele for regenerado e convertido, ele vai ser glorificado. É uma ordem inquebrável. É impossível perder a salvação. Porque é o Criador quem assegura a salvação. Está aqui, ó. Pergunta: há alguma possibilidade dos chamados não serem glorificados? Não. Não há nenhuma possibilidade disso. Os chamados lá já foram glorificados. Olha outro texto de 1 Pedro 1,23. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra do Pai, a qual vive e é permanente. Olha esse texto. A salvação é permanente. Não tem esse negócio de salvou, perdeu, riscou, apagou, escreveu de novo. É impossível. Não existe isso na Bíblia, meu irmão. Abordamos aqui já todos os textos. Então, a regeneração é permanente. Olha o que o texto diz. Refuta essa, você que é arminiano. Pode perder a salvação. Então você está dizendo que a Bíblia está errada, que o Criador é mentiroso e que Pedro está enganando aqui as pessoas. Dizendo que a regeneração ela é permanente, incorruptível. Não tem como você perder isso aí. Interessante, né? E no próximo vídeo nós vamos abordar aí todos os textos bíblicos que falam sobre a preservação eterna. Tá lá, ok? Mas esse é assunto para o próximo vídeo, porque são muitos textos e demora para explicar cada um deles. Canal do Rômulo no YouTube, corte do Rômulo no canal secundário. Deixa o like e compartilha, visite o canal regularmente, ative o sininho de notificação e verifique sua inscrição no canal. É isso, não perca os próximos vídeos aí. Então quase terminando. Um grande abraço, fique na paz.